Bem-vindos ao Family Business Voice. Aqui é um espaço de protagonismo, onde você é o protagonista da sua própria história. Vamos trazer mais um case de um grande amigo, empreendedor, empresário, Cássio Beldi, investidor, empreendedor com mais de 15 anos de experiência nos setores financeiros e educacional. Possui um MBA pela Columbia University London Business School, com estudos complementares em Harvard, LSE, Penn University e Universidade de Barcelona. É fundador da Mint Capital e Mint Educational Partners, sócio da Guadua Capital e presidente do conselho da Bioma Educação, antiga Baema. Cássio, uma enorme honra receber você aqui no Family Business Voice. Bem-vindo. Obrigado, Nelsinho. Prazer estar aqui com você. Você sabe que eu fico imaginando aqui, lembrando de todas as trajetórias que a gente passou junto, né? Desde da fundação, depois no livro, e agora mais um projeto assim com você. Fico feliz de estar aqui participando. Foi um super prazer te conhecer lá no programa de desenvolvimento de acionista da Fundação Dom Cabral, onde a gente, acho que estava, que a gente faz scratching the surface, né? Começando a entender um pouco desse universo de family business, acho que quando a mosquinha picou a gente. Aliás, o Cássio também é escritor do livro Herdeiro para Herdeiro, com mais 3 grandes amigos dele, que é o Henrique Nigro, o Paulo Kinoshita e o Pedro Zani. Acho que a gente podia conversar esse bate-papo, você que também vem de uma empresa familiar, de uma família de grande porte, o que te levou a escrever esse livro? Boa. Então, esse livro foi escrito há 15 anos. Há 15 anos atrás. Eu acho que bem na época que a gente estava... Fazendo... Que a gente se conheceu, né? Sim. Em 2010, por aí. Mas o livro começou por um trabalho de faculdade, na verdade. Junto com esses nossos... Eram os amigos da faculdade e o professor orientador. A gente estudando administração. A gente percebia que tinha muitos membros de empresas familiares, que são membros que fizeram um livro junto comigo. E a gente se questionava. O que é o papel? O que é dever? O que é responsabilidade? E a gente, então, optou por fazer um TCC sobre isso. Naquela época, até com um amigo em comum nosso, o Gramani, foi um orientador informal do nosso Fez TCC. A consultoria da minha família no começo. Então, junto com o Milzia, a gente se reuniu. E a gente começou, com pessoas amigas nossas, fez um questionário e começou a fazer perguntas para todos os membros de empresas familiares. A pergunta era muito mais assim, o que é participar de uma empresa familiar? O que é estar nesse ambiente? Qual que é o dever de novas gerações? Era muito uma inquietude nossa, interna. E cada vez que a gente ia fazendo perguntas, a gente ia aprendendo muito, mas os entrevistados perguntavam, mas e aí, o que vocês estão recebendo? O que está acontecendo? Deixa eu ver outras entrevistas. E a gente foi assim, entrevistou muita gente, o trabalho ganhou prêmio, acho que foi o segundo ou terceiro melhor trabalho da faculdade toda. Na FAP, isso, vocês estavam fazendo? E daí, o Gramani, o Milzia, todo mundo falou assim, pô, transforma isso num livro. E a gente, então, mandou para as editoras, a editora A Gente se interessou. A gente imaginava que seria literalmente pegar o trabalho de faculdade e colocar num livro. Você que escreveu um livro sabe que a diferença não é essa, né? É difícil. A gente passou isso de 2008 até 2010, romanciando o livro para não ser um trabalho acadêmico. Exato. E o livro saiu, foi super legal, teve mais de 2 ou 3 edições, foi uma coisa super bacana. Num conceito de que não é herdeiros nós, né? Somos herdeiros os que a gente entrevistou. Foram mais de 32 pessoas, membros de segunda até sexta geração. Então foi um trabalho de... O que levou? Inquietude, vontade de aprender, curiosidade e também um pouco do papel no mundo, sabe? O que cabe, né? Qual é o nosso papel como... Não diria herdeiro, né? Porque também... Aqui o herdeiro, de uma forma e de uma linguagem empreendedora, mas também como um papel relevante na sociedade, na família. Mas herdeiro, às vezes, a gente até soa como pejorativo, né? Porque falam muito de você tem que ser, em vez de herdeiro, um sucessor. Uhum. A gente fala muito de capacitação, que eu acho que a gente vai abordar muito aqui na questão, acho que também o foco que você dá hoje, muito do seu trabalho ligado à educação. Uhum. Mas é o que eu vejo que você trabalhou muito esse papel de ter um legado, né? De ter um papel relevante na sociedade, né? E não ser um herdeiro que está sentado recebendo lá a sua fatia, o seu quinhão e não fazer nada. Acho que até o fato de
ir atrás de entender o que é o seu papel, já coloca pessoas em diferentes lugares, né? E Verdade. de quem está disposto a falar, a conversar, a se expor, como é o caso dessas entrevistas, também mostra que estão pessoas incomodadas e inquietas, né? É até interessante, eu adoro etimologia, que é a origem das palavras, né? E herdeiro vem de eres, né? No sentido até da época dos romanos, que Sim. eram aquela pessoa no direito mesmo, direito romano, que herdava os bens e as dívidas. Ah, Então, desde é. do D0, o compromisso era sim com os bens, mas com responsabilidade. Então, esse é um papel importante, né? Esse tema, eu até nem gosto muito do nome do Do nome. livro, porque ficou uma coisa muito bon vivant, pejorativo e tudo mais, mas acho que o conceito, e até interessante, não sei se você quer que eu fale um pouco, mas a gente fez essas entrevistas só com perguntas, com dúvidas. Não tinha um ponto final. O ponto final a gente foi construindo conforme as respostas, né? Sim. E o livro leva para 4 caminhos necessários para alguém que está envolvido em uma empresa familiar. Um caminho é entender o planejamento patrimonial, que isso vai acontecer, queira você queira ou não, quer dizer, você conseguir entender como é que funciona a trajetória patrimonial da família. O segundo caminho, que é a sucessão empresarial de fato, então é estar envolvido, trabalhar com a família. Nesse meio do caminho que liga isso, uma governança importante, quer dizer, passa Sim. de um fundador para sócios, que muitas vezes não se escolheram. Verdade. Mas o final do livro, que eu acho que é a parte principal e tem muito a ver com o que a gente fala aqui, é que o que embasa tudo isso para a pessoa que participa da empresa familiar é um plano pessoal, é o plano de vida, é um plano de história. Quer dizer, o que é a sua história? Não deixar que estar envolvido numa empresa familiar, isso direcione a sua história, que a sua história é única. Então, se você não tiver uma história própria, ela pode atrapalhar, inclusive, o legado e tudo mais. Então, o livro convida e termina dessa forma. Fala assim, saiba ser um bom gestor de patrimônio, porque você de alguma forma vai estar envolvido Vai nisso. envolver. Aprenda a respeitar quem estiver na empresa, com uma boa governança no lugar, mas acima de tudo, crie sua própria história. Então o livro provoca para isso. A gente percebeu que as boas empresas familiares são as que estimulam os membros a serem o melhor de si mesmo e não só estar envolvido com a empresa. Então esse é um pouco o que o livro nos levou para isso, não foi uma resposta que a gente tinha. Não, muito bonito o que você está trazendo, porque tem lá os 3 círculos do John Dave, né? Que família, propriedade e gestão. E você colocou um quarto elemento aqui, que é a questão da sua pessoa de buscar não só o autoconhecimento, mas também o seu protagonismo, que é o que a gente está falando aqui hoje. Qual é o seu papel na família, né? Na sociedade e nos negócios que acabam, claro, impactando. Então, se você não é um herdeiro feliz, realizado, se você está lá por obrigação, até em alguma das minhas palestras eu falo que você tem 3 tipos de herdeiro, né? Eu sempre falei isso para você. O herdeiro que está lá por obrigação, que é aquele que está meio revoltado, porque ele queria ser médico, e ele está lá porque o pai muitas vezes forçou ele a estar naquela situação. O por acomodação, porque ele olha e fala, meu, isso aqui está muito bom, está cheio de benefícios, por que eu vou sair daqui e ir para o mercado de trabalho? Isso é um desafio, inclusive, para os jovens aí que, imagina, receber um salário da família, de centenas de milhares de reais contra um valor de um estagiário. Então, o cara fica meio que eu vou fazer? E o outro é aquele por vocação, aquele que realmente quer, tem o querer e a capacitação, que é o que a gente vai falar muito aqui. Então, o que você descobriu é muito bacana, porque é um olhar para aquilo que a gente pode contribuir e depois retribuir à sociedade lá na frente, né? Porque a nossa responsabilidade, Cássio, eu acho que ela é muito importante. Quando você falou, você herda, mas você herda muitas responsabilidades. Porque você imagina, empresas familiares hoje representam 90% dos negócios no Brasil. Quantas milhões de pessoas e empresas indiretamente a gente impacta dentro de um negócio, né? Então, acho que isso é uma reflexão bacana. Eu vou reler esse livro, porque faz tempo. Eu até peguei na minha prateleira para trazer. Você me trouxe outra versão aqui que eu vou autografada, tá maravilhoso. Tô adorando, porque eu adoro ter uma biblioteca minha lá. Legal. Mas dando um passo atrás, né, que eu acho que você começou a falar muito bem, que é a sua origem. Você vem de uma empresa familiar, você vem de uma família empresária. Como foi para você? Como começou esse entender dessa sua responsabilidade, né, como filho, herdeiro, e trabalhar ou não? Você chegou a trabalhar na empresa da família? Como é que foi? Eu sei que eu já te conheço há um tempo. Seu avô teve um papel relevante na sua
vamos dizer, formação, né? Como um empresário. Como foi esse sair da faculdade e ir trabalhar na empresa da família? Foi um pouco diferente, na verdade. Talvez valha um passo para trás, né? Assim, como foi fazer parte. Talvez a gente faça parte sem perceber, na realidade, né? Assim, Sim. e eu diria, talvez, menos empresa familiar, mas talvez o legado de ter pessoas empreendedoras na família. Acho que isso é uma parte bem importante, assim, como que uma educação é criada de uma forma tão diferente com uma visão empreendedora, né? Então, talvez um passo para trás, ser assim, eu quando era muito pequeno, tinha 7, 8 anos, eu andava de terno e gravata. E a mãe até fala hoje, assim, eu tinha vergonha, porque achavam que eu obrigava você a andar de terno e gravata. Mas naquela fase onde você se veste de heróis, né? Eu enxergava no meu avô um herói, assim. Então, acho que teve um trabalho da minha mãe, dele mesmo, da família, de uma admiração muito grande. Então, aquilo já é uma parte do olhar um exemplo que você quer seguir. Passando um pouco de tempo, meu avô teve uma história, talvez, tradicional de empresários que vieram imigrantes, pobres, começaram a trabalhar muito, fazer de tudo, desde cedo, e daí criam negócios e empresas. Eu escutava essa história desde sempre, então eu enxergava que meu papel era empreender, era fazer coisas. Se meu avô, que não teve a oportunidade, não teve educação, conseguiu fazer com 15 anos, o que eu estava fazendo lá nos meus com 12? Eu com 15 não tinha negócio ainda. Então, eu criei uma empresa, um site na época, em 2001. É muito interessante, porque quando eu olho para trás hoje, eu vejo a origem do meu papel em educação, porque esse site, na verdade... depois, quando você olha para trás, você enxerga, né? Quando você está fazendo, você não enxerga isso. Mas eu odiava a escola, mas eu amava estudar. E aquilo não fazia sentido para mim. Então, com 15 anos, eu montei um site, era um portal naquela época, em 2001, não existia Google, era KD, que era um portal de educação. Então, eu lembro que eu criei tabela periódica digital, era um negócio super diferente, que eu estava super entusiasmado em fazer aquilo. No fim, foi um baita fracasso. Mas dentro do site, tinha uma parte que era uma coluna social, Sim. de tirar foto embalada, você deve lembrar disso. E aquilo deu super certo. E eu me sustentava, ganhava patrocínio. Um mini Facebook. Com 15 anos, não, poxa, muito menos que isso. Mas eu acho que isso aqui já é um pouco do participar, quer dizer, eu estava com meu avô o tempo todo, me orientando, me ajudando em tudo, mas eu enxergava muito mais como uma inspiração, criar também, veio muito essa história de criar, não repercutir o que ele tinha. Depois eu fiquei com esse site um tempo, fui estudar fora, até o momento que eu passei para os antigos colaboradores do site, e daí eu entendi que quando eu entrei na faculdade, eu queria treinar. Então, de zero da faculdade, eu também participei e comecei a fazer estágio nas empresas da família. Eu fiz isso por um ano e meio, voltei a estudar fora, fiz um intercâmbio pela faculdade, daí eu fiz um estágio num banco fora, que eu achava importante aprender também fora das proteções familiares. E naquele estágio, fora, eu voltei, enxergava... Eu tinha uma história meio contra o relógio, porque eu sabia que a idade do meu avô estava se aproximando e eu precisava aprender o máximo possível. Então, eu passei os últimos anos de faculdade indo todo dia para o interior, onde ele trabalhava, para ficar do lado dele, tentando... Escutando, aprendendo e tudo mais, sabendo que eu tinha um mentor ali, que acho que eu também, de novo, olhando para trás, eu enxergo o papel importante do mentor estar do seu lado, assim, de valores e de virtudes. E daí, quando eu me formei, eu fui fazer trainee. Eu disputei 2 trainees, eu achava que era importante demais fazer isso. Meu plano original era fazer trainee, seguir a rotina normal, ir para fazer MBA. Fiz o trainee, fui trabalhar num grande banco, mas no trainee, daí teve a ideia, eu tive uma ideia e tive um modelo de montar a Mint. Então, fui empreender. Então, na verdade, eu nunca oficialmente trabalhei, de fato, com carteira na família ou com algum cargo. Eu sempre fiquei muito nas margens, fiquei mais de 2 ou 3 anos com o meu avô, além de estágio nas empresas. Mas eu nunca fui direto para a família. Direto no negócio. Não foi de novo, talvez não tenha sido pensado. Foi um caminho que foi sendo levado. E eu acho que essa visão muito mais de empreendedora. E também, eu sempre olhei assim, puxa, a gente deveria buscar ser autor da própria história. E não necessariamente ator, que tem um script escrito pelos outros. Eu tive muito essa gana. Então, acho que a história do meu avô muito mais me inspirou a isso, de ser autor como ele foi, do que necessariamente ser ator e só continuar uma história já escrita. Acho que é um pouco dessa origem da empresa familiar. Mesmo. Você pegar essa veia, esse DNA, né, da família que veio dele, e com certeza ele te influenciou muito nesse início da trajetória, né? O fato de você ter empreendido, eu acho que é ter olhado para ele e visto que se ele fez, você também... Eu acho que ele te impulsionou demais, né, nessa questão
de você é capaz, não pode fazer, estamos aqui, e você empreender. Mas não é qualquer um que faz, é difícil empreender, você sabe, né? Que muitas vezes é mais fácil, como você falou, ser um ator e simplesmente dar continuidade, go with the flow, né? A gente fala, vai, tranquilo. E mais, a gente estava até conversando ali fora, antes de começar nosso bate-papo, que né, qual é o seu papel aqui, que eu acho que é um pouco que você começou ali a buscar no livro, né? E tem pessoas que não têm esse drive, tem outras que têm essa chama, né? Que impulsiona. Eu também sempre fui muito inquieto, igual você, questionando. E o livro também que eu escrevi foi muito de entrevistas com herdeiros. E aí, acionistas. E aí você vai entendendo que você não está no mesmo. Você não está sozinho no barco. Você está com um monte de gente que tem as mesmas, como eu falei, virtudes e fome de conhecimento. Mas me conta, depois que você perdeu o seu avô, que deve ter sido bem difícil, como foi assumir essas responsabilidades e traçar seu próprio caminho? Você já empreendeu? A Mint foi nesse período? A Mint Capital? E o que foi, né, a Mint Capital? A Mint tem origem. Quando eu estava com o site, eu estava com 15, 16 anos, tinha esses patrocínios, então eu acabava, a vida não tinha custo nenhum, né? Então sobrava um dinheiro todo final de mês. E eu tive uma outra história inspiradora também, no exemplo, que foi um tio postiço meu, que me abriu esse mercado da Bolsa de Valores, do mercado financeiro. Que legal. Então, um pouco de... Ele me falou assim, quanto você tem no banco? Eu devia ter, sei lá, R$1.000. Assim, me dá esse dinheiro aí que eu vou te ensinar o que é a Bolsa. E se você perder, eu te restabeleço esse valor. Então, de repente, ele voltou com o tempo, ele falava, olha, agora tá tanto. E eu fui vendo, acho que ele pegou uma época boa de bolsa, fui vendo que aquilo estava dando resultado. E eu comecei a me interessar demais. Então, como também é uma coisa interessante, né? Como que o interesse parte de algo prático e você ter o talento de provocar o aprendizado da criança, né? Acho que esse é um ponto bem interessante. Então, a partir disso, eu comecei a investir desde muito cedo, 15, 16 anos na bolsa, estimulado por esse tio postiço. E adorava aquilo, gostava muito. Também tem muito a ver com a educação, porque investir significa ter que estar atento e aprender o tempo todo. Todo dia você está numa zona fora da zona de conforto, porque você tem que aprender sobre o negócio, aprender sobre uma forma. Então eu investia desde muito cedo. Daí na faculdade, os amigos estavam numa época de pujança de Brasil, começaram a também investir em bolsa. E eu sempre tive um investimento em bolsa que parece a priori algo arriscado, mas eu sempre fui muito conservador. Eu sempre enxerguei que investir em ação era a forma de proteger o capital. E daí a gente começou a conversar e se transformou isso num clube durante a faculdade, o Clube Mint. A gente abriu em 2008 esse clube, que foi em janeiro, exatamente quando começa a vir a crise mundial. Nossa, então eu lembro que a gente nasceu no primeiro mês com menos 10%, falei assim, que bom, vou aprender rápido que não é esse meu lugar. Mas a gente sempre foi muito disciplinado, e eu depois entro na filosofia por trás disso, e acabamos o ano super bem. E aquilo deu assim, puxa, parece que a gente tem um negócio interessante aqui, vamos transformar isso num fundo, e do fundo veio a Mint. E o que era o que a gente fazia? Sempre muito esses dois mundos de... puxa, eu sempre adorei estudar, sou fã de filosofia, de psicologia, mas também muito analítico, investimento. Eu era fã do Warren Buffett, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse mundo, lia tudo a respeito dele. E a priori parecia muito simples o que ele fazia. Comprar empresas baratas, segurar por um tempo e vender. E eu fui entrando um pouco mais a fundo nisso, e percebi que, na verdade, por trás disso tudo, tinha uma questão comportamental muito forte. Então, a gente, na Mint, juntou Value Investing, que é o jeito do Warren Buffett ser, com Behavior Finance, que são esses comportamentos emocionais, que é como o medo e a ganância vão criando oportunidades, que se você for diligente, focado em um modelo muito sistemático, que a gente sempre fez, funcionaria. Então, a Mint nasceu com isso. Quando a gente percebeu isso em 2008, virou um fundo em 2009. Em 2009 eu apresentei essa ideia para o meu avô, com uma ideia de invista com a gente e tudo mais. Ele gostou, aprovou a ideia, falou, vou investir. E ele morreu em 2010, acabou que ele nunca chegou a investir, mas a Mint nasceu em 2010, com essa área inicial de investimentos sistemáticos. E essa foi um dos primeiros fundos no Brasil a fazer isso, sem inventar roda, isso já é feito nos Estados Unidos há muito tempo. Sim. Mas é basicamente sistematizar investimentos em mercados líquidos. Então, quando ele morre em 2010, voltando um pouco da sua pergunta, tinha 23 anos, tinha acabado de fundar a empresa, com todos os desafios de fundar, mas com um relativo sucesso no início da Mint. Obviamente, quando você perde uma referência, e junto com a perda dessa referência também há um movimento importante na família, de repente sai o grande fundador, o que acontece, né? A família se
se balança e conflitos surgem e assim vai. Mas, ao mesmo tempo, eu com 23 anos comecei a muito, de novo, me questionar do que era a vida, o que deveria ser. E provocado por um amigo, a gente começa a fazer um grupo de filosofia com Donizete, que depois você teve aula também com ele, Foi o um nosso super grande mentor. tutor e professor. Sim. E a gente monta um instituto, né? O Marcos montou um instituto, nos convidou para participar, um instituto para trabalhar com moradores de rua. Que Com bacana. moradores de rua, você não consegue falar de forma pragmática, você precisa ir através de algo abstrato. Então a gente começou a trabalhar com fotografia, filosofia, artes. E tudo isso foi dando uma bagagem importante de lidar com responsabilidades. Quer dizer, você tem uma perda, a perda te movimenta, se faz fazer alguma coisa, faz te questionar. De um lado, olha que não é só sobre ganhar dinheiro ou sobre ver o mercado, mas também sobre muitas outras coisas. Então esses dois mundos de educação e investimentos já estavam desde da origem da mente. Com o passar do tempo, a mente foi indo para um caminho de educação. Então, acabou que esses mundos de financeiro, investimento e educação se juntaram. Mas vem de uma história lá atrás, né? Então... Você colocou que essa filosofia de value investing, ela já era muito aplicada lá nos Estados Unidos, no mundo, mas no Brasil ainda a gente vê muito, como você colocou, efeito manada, né? As pessoas acham que estão comprando e vendendo ações, especulando, né? Como todo mundo, a bolsa é especulativa e tal. Mas no fundo, até entrevistei aqui um dos também fundadores da Smart Brain, o Cássio Bariani, e ele fala que ele começou na bolsa muito cedo, pelo tio dele também, sempre alguém incentivando, e ele entendeu que na bolsa era uma forma que você pudesse gerar liquidez imediata, mas sempre olhando de você com o olhar de ser sócio daquela empresa. Então, analisando muito o valor que a empresa gerava e empresas que pagavam bons dividendos. E aí ele acabou também do fundo virando um family office, e a família hoje vive exclusivamente dessa liquidez. Então, assim, interessante porque é a mesma filosofia de investimento e como que ela pode gerar valor ao longo do tempo se você tem um plano, né? Você tem uma filosofia de como investir, não numa forma especulativa. Agora, se só fazer né, como quando a gente entrevista essas empresas familiares, como a gente entrevistou no livro, é quase que natural entre crescimento, expansão e auge, Sim. As famílias empresárias, em certo momento, estarem com liquidez. Perfeito. E daí, há a opção entre você ser o rentista, que o Brasil é muito provocativo nesse tipo de coisa, ou você volta na origem familiar, que toda empresa familiar parte de um empreendedor heróico, ou empreendedores heróicos, que foram lá tomar um risco para criar coisas, que vão desde criar, sim, patrimônio, mas também criar histórias. Se você pega essa origem, os family offices das empresas deveriam cada vez investir mais em histórias e empresas, que é o que gera, entendeu? É investimento direto. Então, quando você está investindo na bolsa ou em empresas privadas, você está investindo em outras histórias, investindo em empresas que estão gerando algo, né? Não é só o dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que, às vezes, as empresas familiares, elas talvez se percam quando elas deixam de ter empresa. O que sobra de valores, né? Então, tem bons family offices e boas famílias que trabalham com essa educação de continuar investindo ou no país, ou na empresa, ou em empreendedores, porque isso é bem importante. Você falou uma palavra que a gente vem aplicando muito, inclusive nas nossas palestras, pelo Fórum Brasileiro da Família Empresária, que é você, no momento, a empresa ela gera ou dividendos, né, através da distribuição, ou ela gera liquidez, muitas vezes numa venda, ou M&A, né? E a gente está vendo um fenômeno novo no Brasil, do surgimento de muitos family office, de origem da liquidez das vendas dessas empresas, né? Muitas estão aí chegando no momento, como você falou, ter o ciclo de vida, umas vendendo, e aí como é que fica depois a família? Então a família sai de um papel, então a gente está falando, sai de uma empresa familiar para uma família empresária, de uma família empresária para uma família investidora, que eu acho que é hoje o seu papel. E esse é um fenômeno recente, né? A gente estava até discutindo de números de family office no Brasil. Acho que ele pulou de 5 anos para cá, de que era coisa de centenas, acho que tem 6 mil hoje. Nossa. Uma coisa assim, recente, mas era 10 anos atrás nem quase tinha family offices. Então acho que isso vai aumentar cada vez mais. E o que você falou é uma verdade, é investir. Se você puder investir nas empresas com essa filosofia de olhar onde elas são bem geridas, tenha boa gestão, boa governança, você está mantendo esse papel seu, mas dando continuidade de uma forma hoje em diversificação de investimento, não mais trabalhando lá com a barriga no balcão, que a gente fala, né?
Então é muito legal. E é isso que levou você a sair também da questão de investimentos e procurar uma empresa, que foi assim que nasceu a compra da Baema? É, da Baema, a gente estava fazendo só investimento em ações. Sim. Chegou um momento que o mercado do Brasil estava muito ruim e falar em investimento em ações era quase que um palavrão, quer dizer, não existia... A gente nunca mudou a nossa estratégia, foi sempre muito disciplinado. É um fundo que está lá, que existe há mais de 15 anos. Mas a gente não tinha muito outras frentes de negócio. A gente, de novo, se inspirando em Buffett e tudo mais, enxergava que todos esses grandes gestores tinham uma área de seguros. Então, a gente começou a fazer investimento privado inicialmente numa área de seguros. Então, a gente inaugura na mente a área de participações, além dos investimentos líquidos. A gente faz esse ciclo de investimento em seguros, do começo ao fim, inauguração, crescimento e venda. Nesse momento, eu resgato um sonho anterior, que era estudar fora. Então, eu fiz uma escola, fiz uma boarding school, eu ia estudar na faculdade fora. Meu avô me convenceu e eu fui convencido de ficar no Brasil, para ficar do lado dele aprendendo, para deixar isso aí para o MBA. Eu ia fazer MBA depois do trainee, acabei fundando a Mint. Daí, quando a gente encerra esse ciclo de seguros, ao mesmo tempo que o mercado brasileiro estava muito difícil, eu vou fazer MBA fora. Fiz Colômbia, né? Fiz Colômbia. E daí no MBA, queria fazer exatamente a faculdade que eu fiz, porque lá estava o Warren Buffett, lá estava a origem do Value Investing. Mas o MBA também ele serve como um soul search. Você que também estudou fora, é aquele momento que você sai um pouco de cena do dia a dia, que você está muito atordoado. É um encontro com você mesmo. E você fala, bom, e aí? Qual a próxima etapa? Né? E daí nessa história eu resgato um pouco da ideia de educação. Então, eu sempre adorei estudar, sempre enxerguei que a educação era super importante, odiava a escola, mas também tive uma inspiração com meu avô, que ele montou uma faculdade no interior de São Paulo, porque ele trabalhava com telecomunicações, não existiam engenheiros, então ele montou uma faculdade para formar os engenheiros que ele pretendia, ele e as empresas ao redor. E virou uma super faculdade. E virou uma faculdade, então eu tive um primo meu que também participou disso e montou um grupo de educação. Então eu falei, puxa, eu acho que eu deveria escutar essa mosquinha que está falando aqui que deveria ir para a educação. Eu comecei a me mexer, até escutei uma opinião também desse primo meu que falou assim, poxa, é igual quando você está esperando um saque de um tênis. O tenista que está esperando o saque, ele não está parado, ele está se movimentando. Então, por mais que você não tenha nada em educação agora, se movimenta por aí. Eu estava em Nova York, esse movimento começou a acontecer, e eu ia trabalhar inicialmente na Education Pioneer, que era uma organização que pega formados em Ivy League e coloca em escolas públicas, que a ideia é de que pessoas que vêm de Ivy League com boa formação, boa inspiração, vão poder ajudar aquela escola em alguma dificuldade. Eu estava indo para esse lugar, inicialmente até quase que pagar para trabalhar. Quando veio a oportunidade da família original da Baema, da terceira geração também, uma história legal, familiar, que tinha essa ideia de investir em colégios. E a gente enxergou que casou as duas ideias. De a gente que tinha uma tese interessante também, de entender que investir em escolas poderia ser uma tese muito melhor do que foi o ensino superior, que passou por um boom muito importante. E daí a gente cria a Mint Educação, que é esse braço nosso só de educação. A gente monta esse fundo, que começa desde 2017 a investir em escolas. Okay. Então, acho que vem um pouco da história, histórico, com a história a ser criada. Então, acho que essa que existe inspiração pessoal. A gente trouxe para dentro do fundo pessoas de educação para aprender junto. Acho que um pouco nosso conceito era a gente não sabe fazer, mas temos humildade para aprender. Então, vamos, a partir disso, construir. E enxergava também que, além do propósito e da vontade e do soul search de entrar em educação, enxergava que, por trás disso, existia uma oportunidade absurda de entrar em educação no Brasil. Então, conciliando, como eu te comentei lá atrás, um propósito com uma base sólida para um bom negócio. Foi as duas... Muito interessante que, conectando os pontos, né? Também os footsteps, aí, os passos do seu avô, na questão de ter um braço na área de educação, né? Eu acho também, mais uma vez, você acabou encontrando um caminho diferente, mas indo para um mesmo segmento, né? De educação. Então, muito interessante. E o que é legal quando eu falo de herança, de herdeiro, né? Assim, que é acima de tudo do que a empresa, são histórias e legados, né? Olhando para trás hoje, quer dizer, na verdade eu tenho 4 avós que são de educação. Eu tenho 3 professores e o meu avô que foi um empreendedor em educação. Então, uma hora a gente se encontra
com o nosso DNA, sabe? Mas é por isso que é interessante hoje olhar, além da empresa familiar, que a gente foca muito aqui, mas a história familiar, que uma hora ela se encontra. Tipo isso, quer dizer, um neto ou filhos de professores. Tem uma história por trás disso. Depois você consegue enxergar e falar, puxa vida, olha onde eu tô. Meus avós estavam nesse lugar há muito tempo atrás. Não só empreendedor em educação, origem. que foi o mais claro, mas depois mais três educadores como avós. Então é bem interessante isso, DNA. né? É o DNA. Conta um pouco o que foi para você esse passo de estudar fora, da educação, da formação, a capacitação e a importância disso de onde você está hoje. Porque, como você falou, para mim foi um divisor de águas quando eu fiz o meu mestrado. Queria ter feito MBA, mas na época acabei não trabalhar para a família, acabei não formando, tive que voltar, me formar mais velho. Aí quando eu perdi o timing, a idade de fazer o MBA, acabei fazendo o mestrado, que era com 42 anos. Mas foi decisivo para você a questão desse MBA lá fora? O que te abriu? Eu acho que a minha educação lá fora começa um pouco antes. Eu terminei o último ano na nossa época colegial, agora ensino médio, numa boarding school, que você morava na escola. Então, foi super interessante esse primeiro movimento, porque foi o primeiro movimento para fora. Sim, ver o mundo. Quase que de novo uma volta nas origens. Não sei se você sabe, mas eu nasci na Alemanha. Então, Nossa. eu nasci na Alemanha, vim para o Brasil com 3 anos de idade. E sempre minha mãe sempre foi uma pessoa que fez tudo fora. Teve filho fora, estudou na Noruega na época dela. Que massa. Então era natural se jogar para o mundo. Sim. Eu sempre cresci com a ideia de que tinha que falar várias línguas, que hoje é interessante, né? Será que nossos filhos vão passar por isso? Com AI e tudo mais? Então não sabemos ainda. Você põe o óculos traduz, né? Tem pouca função hoje o objetivo passado. Mas aí eu acabei indo para a Suíça, fazer o colegial lá. Aquilo, de certa forma, dá uma explosão de... Caramba, o mundo é muito maior que isso, existe muito mais gente. E você tem o primeiro contato com uma escola, talvez uma das melhores do mundo. Sim. Então, super importante. Aquilo eu já abri e falei assim, poxa, eu preciso... Se eu tenho esse potencial, essa possibilidade, por que não estudar nos melhores lugares? E eu acabei voltando, como eu te disse, muito mais porque eu enxergava que eu estava contra o tempo. Eu queria aprender com meu avô do que passar o tempo todo fora, longe de família. Mas eu aproveitava todo o verão para estudar. E eu criei uma meta no começo da faculdade, que era, vou estudar nos 3 continentes principais. Ásia, Europa e Estados Unidos. Então, eu fiz um verão na LSE, na London School of Economics. Fiz um verão na Peking University, na China. E fiz um curso rápido em Columbia, nos Estados Unidos. Então, a ideia era um pouco assim, poxa, deixa eu entender o mundo. Porque, de novo, naquela época, a globalização era um tema bem importante. E agora hoje a gente volta para uma contra-globalização, mas era entender o mundo, como o mundo funciona. E as oportunidades. A gente tá atento ao que estava acontecendo com o mundo. Contra isso, junto com isso, na verdade, vem a ideia de você ampliar repertório, ampliar networking, ampliar línguas, ampliar conhecimento. Então, foi fundamental. Quando eu volto para o Brasil depois, o MBA também estava nessa caixinha. Quer dizer, eu sempre fiquei com esse sonho de estudar numa faculdade muito boa fora. E daí veio a possibilidade de fazer MBA. E foi muito bom. Quando me perguntam assim, o MBA por si vale a pena? Assim, sinceramente, o conhecimento está aqui. Está no YouTube. Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Então, conhecimento pelo conhecimento, não. O que vale a pena é a experiência. O que vale a pena, sempre na vida, a gente parar um tempo para estudar. Então, acho que desde a época da Suíça, que tinha study hours, study hall, que eram horas para estudar, eu queria até hoje a disciplina de estudar diariamente. Acho que é um pouco dessa ideia de estar sempre lendo, estudando, que é importante. Acho que parar durante o dia, 1 hora que seja, pegar um livro, ler. E outra coisa que é muito bacana também, assim, você está com gente cada vez, não sei se você passou por isso, mas a síndrome de impostor é presente, né? Você fala assim, puxa, consegui passar numa escola super boa. E você chega lá, você fala, caramba, sou o pior da sala aqui, porque tem gente muito mais brilhante. A barra está sempre mais alta. Sempre mais alta. Então, isso é super importante. É super... te desafia intelectualmente, assim, sabe? Cada vez indo para esse caminho. Eu entrevistei meu filho aqui, que também falei que fez faculdade fora, está morando nos Estados Unidos hoje, e eu perguntei exatamente disso. E ele falou não, que era muito mais o fato de ter o acesso, de estar lá, e ele foi autodidata também. Ele falou que ele começou a estudar mais porque ele não concordava com o que os professores falavam, então ele queria combater, né, fazer ali as perguntas difíceis e questionar o professor. Então ele foi procurar nos livros e hoje também é um voraz aí, estudioso. Mas muito, muito interessante porque esse movimento de você tá lá te cria, né, que a gente sempre falou, repertório, musculatura de ver o mundo
com outra lente, né? Sai um pouco da bolha, sai um Uhum. pouco que eu falo da gaiola de ouro. Uhum. E quando você vai para fora, você vê que a competitividade é enorme, né? A globalização fez com que a gente tivesse que se formar, ser muito profissional no sentido daquilo que a gente faz, tem que fazer muito bem feito. Mas hoje é um movimento que a gente chama localização, né? De ter visão global, mas focar no seu negócio aqui. Que momento você vive hoje com a Vaima? Vocês estão fortemente investindo em educação? Quer dizer, o grupo mudou até o nome, né? Agora é Bioma. E você trouxe outras famílias juntos com você? Como foi esse movimento depois de voltar, investir em educação e o momento que vocês estão hoje? Então, em 2017, quando eu terminei o MBA, a gente monta esse fundo Mint Educação. A gente trouxe pessoas próximas a gente para investir. Faz esse primeiro investimento na companhia, um investimento que inicialmente a gente passa a dividir o controle com a família fundadora. E desde 2017 a gente fez, se não me engano, acho que 13 ou 14 M&As, movimentos de compra de escolas. Que legal. Escolas que vão de Santa Catarina até o Nordeste. A gente fez mais 2 aportes lá. Um aporte no meio do caminho em 2019, que trouxemos mais investidores e principalmente famílias. Os nossos investidores são famílias, pessoas que entendem que educação é um baita negócio, mas demora mais tempo. E por isso que o investidor familiar ele é mais importante, que ele tem esse tempo para esperar. Visão mais de longo prazo. E além disso, no último investimento, que a gente fez um outro fundo, que chama JV Educação, que é uma JV com os sócios fundadores da Anima Educação, que além de aportar capital, também aportaram expertise para entrar no negócio. A Baema, hoje Bioma, passou a comprar bastante escolas, começou a consolidar. A gente está investindo lá há 7 anos. E é interessante que no meio do caminho a gente começou a Mint que mantenha os fundos originais de ações. Hoje a gente tem 4 fundos que investem aqui e fora. Mas entrando em educação, a gente percebeu que é um setor muito pujante, que até pouco tempo atrás, 20 anos, nem setor era. Quer dizer, eram empresas familiares muito soltas, pulverizadas, nem tratadas como um setor, porque tinha muitas faculdades filantrópicas, fundações e tudo mais. E a gente estando lá dentro percebeu que a educação não só é um dos principais setores, motores do Brasil, do que já é hoje, mas do que pode ser. Quando a gente pega o Brasil com 200 milhões de habitantes, 47 milhões de alunos, é um dos maiores mercados de educação do mundo. A gente, como Mint, começou a fazer investimentos também na parte de real estate dos colégios. Então, a gente fez um fundo para comprar os imóveis dos colégios, entendendo que a localização da escola é fundamental para o projeto educacional da escola, mas o investidor precisava olhar aquilo como um projeto de renda. Retorno. E não só de... Várias vezes um desafio que a gente tinha quando comprava imóvel era, poxa, mas eu posso fazer isso aqui um empreendimento. Então, não vale esse preço. E a nossa ideia, não, eu estou comprando isso aqui para ser escola para sempre. E eu preciso juntar capital paciente com o propósito do investimento em educação. Depois a gente fez iniciativas de investir em startups educacionais, porque a gente está passando por uma revolução em educação, né? Acho que o que tem se falado por aí é que a gente está na maior revolução desde a época da impressora, porque o AI está entrando, a tecnologia está entrando, principalmente depois da pandemia, está invadindo o setor. E a gente ainda é feito de lousa, giz e saliva. Mas a tecnologia está invadindo. Então a gente tem um olhar de fazer investimento em tecnologia educacional, que ainda não aconteceu o grande case, mas certamente está por acontecer. Além disso, acho que vale mencionar, depois que eu tive filhos, eu de fato fui visitar as escolas para falar assim, que escolas que eu vou criar para o meu filho, né? Assim, diferente, eu sempre entrei numa escola... Como negócio. E agora, olhando com um olhar de pai. E eu, como pai, fui visitar, acho que mais de 20 escolas em São Paulo. E eu saí da impressão de falar assim, puxa, eu preciso criar a 21ª. Porque todas elas eu gostava, mas todas elas tinham um ponto. Estou há 3 anos, né, como pai, tentando pensar no que é a escola ideal. Qual seria a escola que eu quero para os meus filhos. Então, tenho desenvolvido, de algumas formas, esse modelo de escola ideal para ver o que vem por aqui. Ou seja, mas de certa forma, assim, quando a gente vai para fora e tudo mais, e a gente como empresário brasileiro está sempre provocado, né? Um país que é sempre difícil, é sempre o país do futuro, cujo futuro nunca chega. E a gente é provocado, fala assim, será que vale a pena continuar aqui? Ou vamos para fora e esquece esse país. E sempre que eu vou para fora e vejo que a vida pode ser muito boa fora, volta uma dúvida assim, poxa, se não nós quem? E se não for por educação, pelo quê? Então isso aí só reforça que, pelo menos o meu caminho, a minha vocação é investir em educação. É um potencial imenso que a gente tem aqui
e quase que virou essa missão, essa vocação. Assim, acho que o mercado financeiro é super importante e dá bons retornos financeiros, mas uma educação perene, se a gente conseguir investir bem em educação que dure, é o que muda o país. E daí, nesse ponto, eu sou muito otimista, porque a gente precisa de 16 anos para mudar o país, que é o que dura uma turma. Uma Quer dizer, geração. essa geração que está entrando hoje do meu filho, daqui 16 anos está na rua. São os líderes de amanhã. É pouquíssimo tempo, 16 anos. É muito pouco tempo. Para isso que a gente está indo. Assim. Então, para onde nós estamos indo, puxa, acho que a educação está só começando no Brasil. Tem muito potencial, tem muita coisa por fazer. Mas tem que ter resiliência, persistência, tem que ter uma dose de loucura, uma ambição. Todo empreendedor ele é um pouco né, ousado, porque sem coragem não consegue avançar. Né? Você não vai empreender, você vai ficar na zona de conforto. Tem uma frase da fundadora que montou a escola, que eu estudei fora, ela fala que a civilização é uma corrida entre a educação e o caos. E sempre que a gente se esquece disso, a gente está mais próximo do caos. Então agora, a gente como brasileiro, mais do que nunca, assim, onde que resolve esse país? Eu só enxergo um caminho. Só que não é um caminho rápido. É um caminho com educação. Eu sempre também olhei a educação como uma forma de perpetuidade do legado das famílias. Não só a formação, que é o que a gente estava falando, você fazer uma boa escola, mas você ter essa formação como empresário, como uma pessoa com uma visão de mundo e também entender a importância do give back, né, da gente retribuir. Eu acho que a educação é a melhor forma de você formar líderes, né? Tanto é que foi uma das principais causas que me motivou a montar o fórum, em olhar e falar assim, bom, como que as famílias empresárias possam ter continuidade desse legado? Então, pensei muito como você faz, só através da educação, da capacitação. Capacitação em todos os sentidos, né? Como eu mencionei. Então, acho que agora você aliou o negócio com o propósito, que é o mais bacana. E com isso, com certeza você vai ter longevidade e responder a pergunta do seu filho. Eu acho que você estava falando assim, que seu filho perguntou, papai, por que você trabalha? Essa eu achei o máximo, essa pergunta. Ou por quê? Como é que foi a pergunta que ele fez? Eu estava trabalhando, correndo, e ele falou, filho, tem que trabalhar. Ele falou assim, papai, por que você trabalha? Uma pergunta super simples de criança, né? Mas aquilo, assim, por quê? Né? E a primeira resposta para ele foi, para pagar boletos. Ele até começou a brincar. Ele nem sabe o que é um boleto. Só que na prática você fala, pô, o que é isso? O porquê das coisas, né? O porquê. Ou até Aristóteles fala, né? O para quê? Para que você faz isso, né? O telos. O que é a finalidade última, né? E acho que, quando você mencionou na vida é o que a gente dá de volta, né? Churchill tem uma frase muito boa que fala, a gente normalmente leva a vida com o que a gente ganha. A gente faz uma vida com o que a gente dá. Então, acho que esse aqui te leva para um lugar maior, sabe? Para quê? Para quê? Né? Então, eu tô até agora com a pergunta do meu filho, que, coitado, nem sabe que ele criou tantas dúvidas aqui. E acho que esse é o ponto, né? Quando você mencionou de liderança, de novas gerações, numa família, a gente é o líder da família. E esse exemplo que fica, né? Exemplo. E como você forma essas lideranças de amanhã? Então, com que exemplos? Porque esses líderes, uma hora, eles são liderados. Mas você precisa formá-los a liderarem. E não é só seguir exemplo. Exemplo é fundamental, é a força. Mas como que você cria também que a pessoa própria brilhe, né? Então, esse é um grande desafio da formação de líderes. Porque você tem que dar os exemplos certos. Eu acho que isso que a gente está faltando no país. A gente hoje não tem líderes com os exemplos corretos, com as virtudes corretas. Então, quando eu penso na escola ideal, eu penso muito nos valores e virtudes que ficam perenes. A ideia é um pouco de que tempos mudam, os valores não. Então, essa parte histórica, tradicional das famílias, de líderes. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar aberto a dar o potencial máximo de cada um. Então, nessa parte de formação que você faz muito bem, é assim, isso aqui é a base, isso aqui é fundamental. Fomentar. E agora você precisa... Porque se você só repetir, você não consegue atingir o auge. Cada vez mais demanda mais coisas, né? Eu ia, então, até olhando aqui uma pergunta que eu pensei muito, além de empreendedor, né? Você também é pai de família, como você colocou. E como essa responsabilidade molda as suas decisões? Eu estava te comentando, antes da gente começar aqui, né? Que eu li que são 3 grandes momentos na vida que fazem a gente pensar a vida. Quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta muito, quando a gente enfrenta uma doença muito difícil, ou quando nascem nossos filhos.
E eu tenho a sorte de ter esse movimento quando nascem os filhos, que são dos 3 é o melhor momento, é um momento de felicidade. Claro. Então, acho que os filhos são um choque, né? Assim, são um choque de primeiro, ser de fato se tornou líder, até do ponto de vista, né, romano, histórico, quer dizer, o líder da família, o exemplo. Até o ponto que você fala, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo aqui, então qual que é o exemplo, quem que você está querendo criar. Então, puta, é fundamental. Então, assim, o que mudou? Mudou tudo. Mudou absurdamente É o tudo. clique. Acho que muda também uma percepção de tempo. A gente vive muito pro futuro. A gente tá sempre, e amanhã? E depois? A gente, como empresário e investidor, tá sempre no amanhã. Acho que a realidade de filhos te traz para um presente. Então, eu olho o amanhã, mas eu vivo o presente. Sim. Se eu não fizer isso, eu não consigo estar naquele local. É viver aquele momento com o seu filho que passa rápido, né? E como empreendedor, você começa a perceber numa história. Você fala assim, poxa, o que eu tô criando hoje que eu quero que vá além de mim mesmo, porque é o que vai ficar para meus filhos. E daí eu vejo muito mais o ficar para meus filhos hoje, como alguém que estudou empresas familiares, participou disso, é muito mais a mensagem do que o patrimônio, do que a empresa. Eu enxergo muito mais assim, quais são o que é o princípio, o Donizete falava muito, né? Princípio, aquilo que começa no começo e vai para sempre. É isso que eu acho mais importante, sabe? Assim, o que eu quero dar? Quero dar educação, da melhor qualidade possível, para que eles possam voar por conta própria. Acho que esse é o... Cidadãos do mundo, que eu sempre falo, né? A gente tem que criar filhos para serem cidadãos do mundo. E eu tenho falado muito assim, de formar autores. Quero dar as bases para que eles escrevam a própria história. Autores da própria história. É isso aí. Eu ia te perguntar também, essa independência e protagonismo que você está falando, ela poderia inspirar outras famílias empresárias, né? Qual mensagem você poderia passar desse seu aprendizado sobre independência e protagonismo? Ser o autor da própria história. Que mensagem você poderia dizer para as famílias empresárias que estão nos assistindo aqui? Eu pensaria muito, né? Assim como eu tenho pensado em criar meus filhos e essas histórias e o compromisso de estar com a educação, assim, acho que o principal investimento que a gente faz como país, como família, é em educação. E a educação não é só o conhecimento. A educação são os valores. Então, até a gente conversou no passado, né? O livro que você criou para sua família é um negócio... Sim. Essa é uma educação que ela não está aí disponível, é um negócio próprio da família. Então, acho que a gente focar muito em educação, naquilo que não muda. Porque, de novo, a gente está passando por uma revolução no mundo com AI. A gente não sabe o que vai acontecer. Vai tudo mudar. Eu tenho pensado muito no que não vai mudar. E na minha visão, a gente volta de novo nos filósofos, assim, aquela ideia da praça, do tutor, de alguém que vai passando. Estudar ali debaixo da árvore, lá na antiga Grécia, como era feita a transmissão de valores e educação, né? Então, educação, mas integrado na educação, valores, virtudes, sim, a força do exemplo, a força da superação. Então, um dos desafios de empresas familiares é que, normalmente, quem passou por dificuldades não quer dar as dificuldades para os filhos. Mas as dificuldades formam caráter. As dificuldades formam resiliência, resistência. Uma vez esses pais não estarão mais aqui para proteger os filhos. Então, como mudar esse tipo de coisa? Eu vejo muito no esporte isso. Eu acho que o esporte também muito traz uma história muito importante. E, além disso, eu acho que como empresa familiar ou empresários de família, é importante, na liberdade, não forçar ninguém a ficar junto. Então, criar uma família ou uma empresa familiar onde não se seja obrigado a estar junto. Porque muitas vezes não se quer estar junto. E daí? Daí se está junto forçadamente, vai virar conflito. Então, como dar um protagonismo, quer dizer, eduque e tentar atingir o máximo potencial de cada um. Mas para isso, eu não preciso forçar ninguém a ficar junto. Então, como criar um ambiente onde eu consiga ter liberdade? No geral, liquidez traz independência. Quer dizer, você não ser forçado a ser sócio de ninguém. Ou criar meios de governança de, olha, se eu não quero ficar, qual que é meu way out? Então, acho que a independência depende disso, para não estar forçado. Tem uma outra frase muito legal que fala assim, uma pessoa educada é muito fácil de liderar, mas ela é muito difícil de ser escravizada. Então, se você vai educar, vai ter a pessoa no máximo potencial, de repente você fala assim, a partir de agora você está preso aqui, você não pode sair mais. Não vai. Então, acho que seria essa mensagem. Eduque, mas também criar ferramentas para não forçar ninguém a estar junto. O Milzia de lá que você mencionou, também entrevistei ele aqui, ele fala que é estar junto por laços e não por algemas. Não está por obrigação. E eu acho que a saída, a gente também conversou muito, eu tive a oportunidade fui convidado pelo príncipe Huberto Liechtenstein de estar num curso que ele faz de Family Business
num dos castelos dele, do lado de Zurique, e ele falou pela primeira vez, eu escutei a palavra pruning, porque ele falou, como que a gente conseguiu estar aqui 900 anos? Ele falou, aqueles que não têm os valores familiares, a gente dá a saída. Porque quem não está alinhado com a família, tem o direito de sair. Não tem que ficar lá preso, né? Não quer estar dentro do negócio, vai tocar a sua vida. Mas para você sair, você tem que ter liquidez. Então, sem liquidez, também gera-se muito conflito, porque a pessoa ela fica ali batendo cabeça, não sabe para onde vai, não tem alinhamento ali, quer fazer outra coisa, a família não deixa, e aí geram-se os conflitos. Então, é até meio hard, né, de falar assim, a pessoa não quer, poda, né? Faz a poda igual a gente poda uma árvore, poda também um membro da família. Mas eu acho que é uma forma de perpetuar também, estar junto com as famílias, os membros que têm esse alinhamento dos valores. E até pensando num ciclo de empresa familiar, né? Toda empresa familiar ela passa por criação, expansão, auge, e depois do auge vem o declínio. E você só vai conseguir recuperar o declínio se a gente voltar a criar de novo. E para criar, não dá para ter todo mundo amarrado. Precisa querer criar junto, né? Tem que ter espaço e deixar essas pessoas... Eu falo que os jovens, a entrada de oxigenar essas engrenagens, poder... exatamente como foi... que eu escuto muito é o Founders Mode. Todo sucessor tem que ter uma mentalidade de fundador. Sim. É o Founders Mentality, que eles chamam. Então, você ter, como você fez, você foi lá, recriou o negócio, começou de novo, do seu jeito, mas empreendeu. Se você não tivesse tido essa liberdade, talvez a gente não estaria conversando aqui hoje, né? Você estaria em outro lugar, em outro papel. E talvez as pessoas seriam frustradas, porque não criaram a sua própria história. Quantas pessoas a gente enxerga, até o Donizete falava, né? Você pensa o que você pensa? Quantas pessoas a gente passa e vê assim, puxa, vivi o sonho dos outros, não vivi o meu sonho. Tá na hora de começar a viver o meu sonho. Né? Então, quando pensa na empresa, assim, eu quero para meus filhos que eles vivam o sonho deles. Eu não posso esperar que eles vão postergar ou perpetuar o meu sonho. Então, criar desde de zero uma ferramenta que você não precise deles, não tem obrigação nenhuma de... Esse foi o meu sonho. Quero que eles tenham um sonho deles. Obviamente não é fácil. Esse é o desafio. Né? É um enorme desafio. A gente é meio egoísta, né? Quer fazer do nosso filho a nossa própria imagem e a continuidade. Mas muitas vezes eles querem ter... Eu acho que a rebeldia da adolescência é isso, no fundo, né? É ele se libertar da sombra do pai, do fundador. E a gente vê que se você dá esse espaço, você dá também ferramentas ali, suporte, né? Tanto emocional, não, tô aqui, pode ir, mas tô aqui... Se der qualquer coisa errada, a gente está criando pessoas que vão ser protagonistas. A gente vê muita gente frustrada, como também no meu livro eu vi bastante entrevistas, que a gente vê muitos herdeiros, sucessores que, como eu te falei, estão lá por obrigação. E muitas vezes a pergunta final que eu fazia era se a pessoa recebesse a empresa naquele momento, o que ele faria, né? E quase todos responderam que venderia a empresa. Olha só. Porque a empresa significava para ele as amarras, a dor, a questão da obrigação. E a gente está vendo muito isso hoje, né? Muitas empresas também sendo vendidas não pela questão da não continuidade, de não dar certo o negócio, mas sim pela falta dele estar alinhado ali com os valores que vieram. Nossa, um desafio enorme aqui, hein? Foi profunda essa nossa discussão. Vamos passar uma mensagem aqui, que a gente está quase uma hora já batendo papo denso, papo de muita reflexão, provocação, que é o nosso espaço aqui. Que mensagem você gostaria de deixar para as próximas gerações que hoje estão começando a construir suas histórias? Uau! Próximas gerações ainda. Eu acho que... Você sabe que foi interessante que... Nesses últimos 3 anos que eu tenho pensado muito na educação ideal e tudo mais, eu encontrei recentemente num livro uma dedicatória do meu avô. Era um esboço de uma dedicatória. E ele escrevia, posso estar errando aqui algumas coisas, mas era assim, no auge dos meus 84 anos, ele morreu com 89, eu tenho aprendido na vida e ainda aprendo, mostra um pouco da humildade, dos valores, que todo ser humano é único, digno e valioso. E que a gente deveria passar a vida procurando esse algo único, porque todo mundo é. E uma vez que a gente encontra isso,
que a gente compartilhe com o mundo. Então, eu acho que essa é uma coisa super interessante. Sim. Quer dizer, e casa, nessa mesma semana que eu vi isso, eu vi a parábola dos talentos. Não sei se você conhece essa parábola. Não. É até uma parábola bíblica que conta uma história do Senhor com 3 escravos. O talento na Grécia era moeda. Então, quem tinha mais moeda era mais talentoso, né? Por isso que vem do talento, era o que tinha mais talento. E ele fala, ele deixou os talentos deles, as moedas, com 3 servos. E um servo, com medo, foi lá e enterrou. Um servo foi lá e investiu, acabou dando certo. E outro servo investiu e deu errado. E quando ele volta, o que guardou, achou que estaria fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, ele foi penalizado. Porque ele fala assim, o que você faz com o talento que lhe é dado? Fez nada. Não fez nada. Ficou com medo. Então, é melhor você, com algum talento, mesmo que erre, como foi um dos outros 2. Então, acho que a mensagem, assim, de novo, fui pego de surpresa aqui, mas é um pouco de, estudar o máximo possível para encontrar o talento, porque o mundo está aí. A gente está entre o caos e a educação. Assim, depende da gente aqui para fazer alguma coisa. Depende de nós. Depende de nós. E eu acho que o universo aqui do público que te escuta, que te vê, que são empresas familiares, são líderes, são exemplos. Sejam em casa, na empresa, na sociedade. É mais do que nunca necessário. E como Brasil, então, a gente passa por uma mudança importantíssima. A gente precisa ter líderes e pessoas que vão olhar o depois de amanhã. Nossos heróis. A gente passa por dia a dia sendo provocado. E a gente precisa ter valores firmes. De novo, difícil, mas sou otimista. Precisamos de 16 anos para mudar isso e uma conscientização das famílias e de todo mundo que faz parte disso, que as famílias são a força. Socialmente falando, né? A origem é famílias que juntaram cidades, que viraram um grupo de famílias e viraram cidade. Então a gente, como família, tem um papel super importante. E você, muito. Assim, quer dizer, você, primeiro, pegou um universo que eram super fechados. Você, com o fórum, você ampliou. Deu voz. Aquela sensação de tô sozinho, você fala assim, não tô tanto. E agora dando voz para as famílias. Quer dizer, conseguir unir esse grupo de famílias para formar o que vem pela nova geração, que a gente não tem nem ideia do que pode ser. Mas acho que juntando talentos com que a gente é único, assim, para fazer algo pro mundo, um pouco além de nós, sabe? Um pouco dessa... Talvez tenha rodado um pouco aqui, mas para dizer um pouco do que eu acho de mensagem, assim, busca o próprio talento. Uma vez que você encontre, que é difícil encontrar, não é fácil. É difícil. Mas compartilha com o mundo, porque tem muita coisa para fazer. O que a gente faz na vida ecoa, né, para a eternidade. Eu acho que esse é um espaço que vai ecoar, porque fica agora com a tecnologia, vai ficar aqui anos e anos, né, reverberando. Para a gente fechar aqui, muito feliz aqui com a nossa conversa, se você tivesse que escolher uma palavra para definir a sua trajetória, qual seria? A minha trajetória? Se fosse uma palavra para definir sua trajetória, qual seria? Bom. O que me vem à cabeça agora, e vai coar pela eternidade, ou pode ser que eu me arrependa, mas tem uma palavra que tem vindo muito pro meu dia a dia, que é paideia. Você sabe o que é paideia? Não, compartilha com a gente. Paideia é a formação do homem grego, era como era vista a formação do homem grego. Sim. Que era uma formação física, intelectual e moral. Então eu tenho visto isso, tem um livro que tem esse nome, que é que eu estou continuamente me formando. Então, assim, você me perguntou o que eu coloco no seu currículo aqui, né? É alguém que está tentando fazer algo, mas acima de tudo tem uma formação por trás disso. Sempre que eu faço alguma coisa eu tento me embasar muito, então com muita educação, com muito estudo, mas se colocando de certa forma. Então é uma palavra que não seria óbvia, talvez o formando autores e tudo mais, mas eu acho que a paideia, talvez numa palavra, ela mistura isso, quer dizer, encontrar o seu lugar nessa formação. Estou muito feliz que você está buscando e está construindo, está empreendendo, está retribuindo, e a educação, ela é, com certeza também, na minha opinião, a ferramenta, a forma da gente não só perpetuar, mas construir uma sociedade e um mundo melhor. A gente teve a honra aqui de receber o Cássio Beldi, uma conversa incrível. Cássio, muito prazer, muito obrigado por ter participado do Family Business Voice e espero poder a gente repetir essa dose aqui, uma conversa ainda mais profunda. Obrigado, Nelson. Como eu te disse, assim, desde fórum, livro e agora Family Business Voice é super legal. Adoro acompanhar a sua história, sou um super admirador. Obrigado. E estamos sempre na fronteira junto, né? Você fala assim, quem tá na trincheira ao seu lado? E o que isso importa? Importa mais que a guerra, né? Então acho que isso é super legal.
Tamo junto. Muito Valeu. obrigado por ter vindo. Obrigado por nos escutarem. É uma honra ter entrevistado o Cássio Belde. Nos acompanhe nos nossos próximos episódios e não esqueça de nos seguir nas nossas mídias sociais. Um abraço a todos e até o próximo episódio.